Olá, bom dia, Pai de Jesus, o amor de Maria esteja com todos. Passando aqui hoje, fazendo uma pequena reflexão do Evangelho do dia, que é o Sermão das Montanhas, né? Lá no capítulo 5 de São Mateus, do versículo 1 ao 12, onde Jesus se expressa ao povo os ensinamentos para que possamos ter uma vida mais tranquila, mais santa e viver as tribulações de cada dia. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, lendo esse Evangelho, que é simplesmente maravilhoso, eu estive ontem, olhando um pouquinho, e me veio a lembrança também dos 10 mandamentos, de que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. Isso nos leva, refletindo sobre isso, a grandeza de Deus em toda a história da humanidade, trazendo ensinamentos, ordens, para que a gente possa ter uma vida junto de Deus. E esses Sermão da Montanha é uma orientação de Jesus para que nós possamos ter uma vida também, espiritualmente ou humanamente, com esses ensinamentos. O que me alegra muito quando vejo essas passagens de orientações de Jesus, aqui estava um povo sofrido, necessitados de tantas coisas, principalmente de orientações, de amor, de compaixão, de alguém que os orientasse, aquele povo, a viver uma vida mais saudável, mesmo com as situações vividas nesses dias, naquela época. Porque aquele povo era um povo, como nós vimos em outras passagens, um pouco abandonada, pelos os homens que eram os doutores da lei, aquele povo que era os primeiros, ali que tinha nas mãos os ensinamentos de Deus, mas que vivia uma vida totalmente um pouco diferente daquilo que Jesus deseja que nós vivamos. Ele vai nos orientar através desse sermão, cada versículo desse, como a gente deve se viver. Como é lindo a gente perceber que Jesus, Deus, se preocupa conosco. Jesus ele viu o sofrimento daquelas pessoas em tantas situações, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, o abandono, o desprezo, perseguição, calúnia e tudo que as pessoas vivem, especialmente a classe pobre do mundo, passa por situações terríveis, desemprego, são tantas coisas que nos afligem e nos sentimos muitas vezes abandonados. Por exemplo, hoje, uma pessoa pobre financeiramente, quando tem uma enfermidade, dificuldade que tem para conseguir um médico, para conseguir um tratamento, para conseguir remédios, às vezes caríssimos, tem que entrar
entrar na justiça para que o governo possa dar esse remédio para as pessoas. O desemprego que assola a nossa nação, pessoas que sofrem desprezo, né? Infidelidade. E Jesus vem ensinando através dessa passagem tudo aquilo que nós precisamos viver para que possamos superar com sabedoria as situações. Assim como Jesus viveu o seu sofrimento, ele sofria com o sofrimento alheio, ele sofria com as pessoas pobres, ele estava do lado deles. Jesus sempre esteve do lado dos fracos, dos rejeitados, daqueles que se sentiam sozinhos, abandonados, né, caluniados, muitas vezes retirado da graça de estar, nem poder estar no templo orando, nem visitar o templo, nem de aproximar as pessoas dali, da parte superior, né, dos doutores da lei, dos fariseus, que se sentiam dono da verdade, excluía as pessoas sentiam-se sozinhos. Jesus veio nesse momento, como em toda a passagem da Bíblia, para mostrar que eles não estão sozinhos, que eles têm um Deus que cuida. E para que nós possamos viver esse momento, essa situação, nós temos que apegar a Sagrada Escritura, se apegar ao Evangelho, se apegar a Jesus Cristo. Muitas vezes hoje nós temos esse sentimento de rejeição, né? Até mesmo dentro da igreja, as pessoas mais fluentes, mais ricas, às vezes têm mais acesso às coisas, às vezes ele tem mais amizade dos padres do que nós que somos mais pobres, que somos da comunidade. Às vezes nós sentimos isso. Às vezes nós sentimos que eles nos usam para fazer as coisas da igreja, não valorizam, não dão uma palavra de agradecimento, né? Não estou dizendo que todos os lugares são assim, mas às vezes isso acontece. E nós sentimos triste porque não queremos aplausos, mas pelo menos ser reconhecidos como servos de Deus, como pessoas que colaboram com a comunidade, com a paróquia, que se dedicam uma vida a serviço da igreja. Às vezes acontece isso. Jesus está dizendo, não preocupais, né? Jesus está dizendo, não ficais tristes por isso. Vivam esses ensinamentos. Seja humilde, simples, de oração, colaborador. Se for perseguido, de graças a Deus por isso, porque Jesus também foi perseguido. Os homens de Deus foram perseguidos na história da humanidade. Foram massacrados. E você, se você sente alguma das situações, fortaleça nessa passagem, leia com atenção. Busque na palavra de Deus o seu conforto. Jesus continua falando conosco da mesma forma que estava naquela montanha. Hoje, através das palavras na Sagrada Escritura, Jesus está presente falando conosco. Ele nos fala conosco na oração, nas revelações. Ele fala conosco na palavra. Fala conosco através dos sacerdotes, né, dos pregadores, dos missionários. Ele está sempre presente ao nosso lado. E nós nos sentimos sozinhos e não sabemos aonde buscar forças, sabedoria para viver essa graça. E eu peço para você, meu irmão, minha irmã, olhe para essas mensagens do Evangelho, para mim de hoje, para que você possa ter uma vida saudável com você mesmo, mesmo que os outros não percebam, mas você possa ter forças, ter sabedoria para encarar a realidade do seu dia a dia. Busque em Jesus essa força que você precisa. Busque em Jesus aquilo que você necessita. Ele está pronto para te acolher, para te ajudar, para te dar direção, para te dar luz. Amém? Um abraço. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. E que Deus abençoe a todos.